Eu gostaria de te convidar a pensar, tá? Não precisa responder, mas pense como você se prepara para um evento muito importante na sua agenda. Como você se prepara para um evento muito importante na sua agenda. Talvez seja aquela viagem tão esperada. Talvez o casamento dos sonhos. Samuel e Priscila viveram isso há algumas semanas atrás. Talvez a chegada de um bebê. Como você se prepara para isso? Talvez o primeiro dia no emprego que você tanto desejou entrar. Talvez o primeiro dia de aula na universidade. Para alguns isso já está acontecendo. Talvez o primeiro dia de namoro, aquela expectativa para que o pai deixe e o namoro possa acontecer. Como você se prepara? Ou até mesmo aquele passeio na escola, que as crianças ficam ansiosas 8 meses antes, né? Não conseguem dormir esperando. Como que elas se preparam e como nós nos preparamos para coisas importantes? Alguns arrumam a mala muito antes, né? Sabe que vão viajar, já deixam a mala pronta, nem usam aquela roupa que está lá, só esperando o dia chegar. Alguns não conseguem dormir direito, né, de ansiedade, planejam cada detalhe. Eu quero saber que roupa eu irei usar naquele dia, como estará a minha maquiagem, né? Qual tipo de maquiagem eu vou usar, o que eu vou falar quando eu chegar lá, né? Onde eu vou sentar. O que eu vou fazer? Será que eu vou me movimentar? Será que eu vou cumprimentar as pessoas? Ou será que eu vou sair dando pulos de alegria? Outras pessoas não param de falar no evento, né? Não só se planejam, mas ficam falando para todo mundo. Olha, você sabia que daqui um mês eu vou ter um recital, eu vou cantar no coral, vai ser a minha formatura, vai ser o meu casamento. E toda vez que você vê a pessoa só está falando daquilo, né? Não muda o assunto, parece um disco quebrado que só toca a mesma música. E até fica chato às vezes, a pessoa tanto que fala só da mesma coisa. Mas independentemente de como você se prepara para datas especiais, se essa data, se esse evento é importante mesmo para você, com certeza você vai se preparar. Se é importante para você, com certeza você vai se preparar e vai ansiar que esse dia chegue logo. É natural que isso aconteça. O livro dos Salmos nos prepara para um evento muito mais importante do que todos esses que eu citei e todos que você esteja imaginando. Todos os eventos que nós podemos experimentar nesse mundo, o livro dos Salmos nos prepara para um muito melhor. Na verdade, esse evento é um encontro. O livro dos Salmos nos prepara para um encontro com a pessoa mais importante desse universo, o Senhor Deus. O livro dos Salmos nos prepara para um encontro com o Criador do céu e da terra. Em nossas agendas, esse encontro pode não estar marcado. Você não tem essa data, porque ninguém sabe qual dia será. Mas na agenda de Deus, esse dia já tem data e já tem horário marcado. E nós podemos ter a certeza de que esse dia vai chegar. A pergunta mais importante a ser respondida nessa noite é: como nós estamos nos preparando para o encontro com Deus? Como nós estamos nos preparando para esse evento na nossa agenda? Qual é a nossa postura nesse mundo enquanto aguardamos esse tão esperado dia? É isso que esses salmos 146 até 150 nos respondem. Esses salmos foram incluídos aqui pelo povo de Deus justamente no final para nos preparar para a eternidade. Tanto que o título desse sermão é o louvor que nos prepara para a eternidade. Esses salmos estão aqui para isso. O povo de Judá havia voltado do cativeiro da Babilônia. Eles já tinham reconstruído seus muros e estavam no processo de reconstrução do templo de adoração a Deus. Tinham muitas dificuldades, mas eles estavam muito confiantes. Por um lado, eles continuavam sendo dominados por outros povos. Eles não podiam ter o seu próprio rei, muito menos podiam viver como antes, como na época do rei Davi, em que eles faziam o que eles queriam como povo, eles não tinham que prestar contas a outra nação. Tinha esse lado, mas por outro lado, eles tinham a expectativa de que Deus iria cumprir aquilo que prometeu. E que, enfim, um dia o próprio Senhor viria até eles como um verdadeiro rei dos reis, e o Senhor reinaria por todo sempre com o seu povo.
E naquele dia havia a esperança de que haveria paz, haveria justiça, haveria igualdade entre todos os povos, todos se prostrariam diante de Deus em adoração eterna ao nome de Deus. Então os cantores do povo decidiram escrever esses cânticos e colocarem esses cânticos bem ao término do livro dos Salmos, como uma espécie de conclusão do livro. E os Salmos são orações de louvor a Deus. E estes capítulos que nós vamos estudar nessa noite são justamente a conclusão de todos esses louvores. É o resumo dos maiores louvores que poderíamos cantar, entoar a Deus. Eles normalmente são chamados de doxologia final. Eu já falei sobre essa palavra doxologia. Ela significa, doxo significa glória, e logia é a palavras. Então, doxologia são palavras de glória. E como os Salmos 146 até 150 fecham o livro dos Salmos, são as últimas palavras de glória a Deus até que Ele volte. Cada um deles apresenta uma expressão diferente de louvor, que o povo manteria até que o grande dia do encontro com o Senhor chegasse. E é com essas expressões de louvor que nós vamos aprender sobre como nós devemos nos preparar para o nosso encontro eterno com Deus. A primeira maneira, devemos nos preparar com confiança. Salmo 146. Nós vamos lendo à medida que formos avançando, tá? Salmo 146 nos ensina a esperar o dia do Senhor com confiança. O nosso primeiro salmo começa com uma promessa de louvor ao Senhor. Olha os versículos 1 e 2 o que dizem. Aleluia! Ó minha alma, louva o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Uma coisa você vai reparar em todos esses salmos, é que eles começam e terminam com a mesma expressão. Expressão, aleluia. Aleluia significa louvado seja. A ideia dessa palavra é de você lançar luz em algo muito belo, algo muito bonito, para que todos possam contemplar a beleza dessa coisa. E o salmo não está enaltecendo a beleza de uma coisa, mas a beleza de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus é belíssimo. E o nosso alvo ao escrever esses salmos é mostrar a beleza de Deus de muitas formas. E ao contemplarmos essa beleza, a nossa reação vai ser a mesma dos salmistas. Nós vamos dizer: louvado seja Deus, juntamente com eles. Aleluia. Primeiro o salmista faz um convite a si mesmo. Minha alma, louve ao Senhor. Ele está falando consigo mesmo, é uma ordem para o seu próprio coração, que eu faça a beleza de Deus ser manifesta. E em resposta ele mesmo diz no versículo 2, é isso que eu farei. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida, e farei isso compondo músicas e cantando a Ele enquanto eu viver. A segunda coisa que nós vemos no Salmo é um alerta aos seus ouvintes. Olha os versículos 3 e 4 que nos dizem: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Quando lhes sai o espírito, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia cessam todos os seus planos. Aqui está o conteúdo das músicas que o salmista vai compor. Queridos irmãos, de maneira nenhuma confieis em príncipes ou em homens. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós não devemos dar um voto de confiança para as pessoas quando elas prometem algo. Não é isso que ele está dizendo. O alvo dele é impedir que nós coloquemos a nossa esperança de salvação em reis, em nobres ou até em simples seres mortais. Porque o versículo 3 diz: neles não há salvação. Eles não podem dar a vitória. Homens, príncipes, reis, sejam quem for, não podem dar ajuda, não podem dar o socorro que nós tanto precisamos. E sabe por que não? Versículo 4: porque eles são seres finitos, eles morrem, e quando eles morrem, todos os seus planos de nos salvar são enterrados juntamente com eles. Interessante, né? Não coloquem sua esperança de salvação no presidente, no rei, no pastor, porque na hora que ele morrer, os planos dele vão também para a cova. Mas a esperança, ainda a esperança, não coloquem a sua esperança em homens, mas a partir do versículo 5 até o versículo 10, ele vai dizer para nós: coloquem a sua esperança em alguém muito melhor.
A orientação aos ouvintes, olha o que os versículos 5 a 10 dizem. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia! Aqui nós temos uma orientação aos ouvintes. Feliz de verdade, o salmista diz, não é quem espera que homens trarão a salvação, mas sim quem tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Quem coloca a sua esperança no Senhor é quem encontra ajuda, é quem encontra amparo, força de verdade. E nos versículos 6 a 8 o salmista descreve quem é esse Deus. Esse Deus é o Criador de tudo que existe. Ele é o único capaz de manter sempre a verdade. Esse Deus é o que faz justiça aos que foram injustiçados. É o Deus que dá comida àqueles que não têm o que comer. É o Deus que cuida dos cegos. É o Deus que ergue os humilhados. É o Deus que tem amor pelos justos e pelos inocentes. Não só isso, mas no versículo 9 ele diz: o Senhor protege e ampara os refugiados e rejeitados pela sociedade, os órfãos, as viúvas. Mas perceba no versículo 9, ao contrário disso, o Senhor faz isso sim, mas transtorna o caminho dos ímpios. Ele entorta o caminho dos ímpios. Ele frustra os planos dos perversos. É nesse Deus em que nós devemos colocar nossa esperança de dias melhores. Versículo 10, porque só Ele reinará para sempre. Ele não morre. Por isso todos digam aleluia. Nós precisamos nos lembrar que esse povo aqui vivia sob o reinado de outra nação. A expectativa dele era de que um dia um filho de Davi assumisse o trono de Jerusalém, trouxesse paz e prosperidade a todos. Mas o salmista, ele quer lembrar o seu povo que o povo não deve colocar sua confiança de felicidade em homens finitos, mesmo que seja um filho de Davi, mas a sua esperança, a sua confiança de felicidade deve estar no Deus Todo-Poderoso, um Deus que reina para sempre. Porque Deus poderia levantar um rei humano, sim, mas seria Deus quem agiria por trás desse rei humano. Interessante ler sobre isso justamente numa época de mudança política, né? Até quem não gostava de política está começando a acompanhar, porque quer saber o que está acontecendo com o nosso país. Muita campanha foi feita para que o cenário político do nosso país melhorasse. Muitas pessoas acreditam que o nosso país vai melhorar e muitas pessoas, e para não dizer todos nós, precisamos que isso aconteça. Todos nós queremos dias melhores, seja na política, na educação, na segurança, nas finanças, no auxílio aos pobres. Queremos mudança e melhoria na saúde, na qualidade de vida, enfim. Não há nada de errado nisso. O problema começa quando a nossa esperança de ver dias melhores é colocada em homens finitos, homens limitados, homens como nós. Porque melhores políticos podem remediar o mundo, mas não são a solução do mundo. O único capaz de satisfazer todos esses anseios é o Senhor Deus. E essas coisas só serão plenamente cumpridas no seu reino eterno e não nessa terra. Nós devemos parar de esperar que homens nos deem neste mundo o que só Deus pode nos dar lá no céu. Muitos casamentos são frustrados porque as pessoas colocam sua esperança de felicidade no seu cônjuge. Você não deveria confiar na sua felicidade a uma pessoa, porque ela é finita. Coloque no Senhor. E vida perfeita e feliz só será encontrada nos braços dele. Nós precisamos lembrar disso. E por que nós precisamos? Porque tudo que for feito nessa terra, sejam até mesmo os melhores prédios, as mais perfeitas melhorias, os ajustes na saúde, na economia, tudo isso vai passar. Quando homens morrem com os homens os seus feitos e os seus planos. Só o que for plantado na eternidade é o que vai durar depois da morte.
A verdadeira felicidade não está em aperfeiçoar esse mundo. Homem nenhum pode aperfeiçoar esse mundo. Mas a verdadeira felicidade está em participar do reino eterno de Deus. Todos nós deveríamos buscar esse reino enquanto estamos nessa terra. Um dia esse reino vai chegar. E quando isso acontecer, nós seremos plenamente satisfeitos por Deus. Prepare-se para o encontro eterno com Deus. Primeiro, com esperança. Segunda maneira de se preparar é com gratidão. Salmo 147 apresenta: prepare-se com gratidão. Nesse salmo o autor começa fazendo uma descrição do porquê Deus deve ser louvado. Salmo 147, versículos 1 até 6. Acompanhe comigo a leitura. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Quão agradável e apropriado é louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e reúne os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Enumera as estrelas, chamando todas pelo nome. Grande é o nosso Senhor, forte em poder. Não há limite para seu entendimento. O Senhor ampara os humildes e rebaixa os perversos ao nível do chão. Nós temos aqui uma descrição do porquê Deus deve ser louvado. Novamente nós vemos a primeira palavrinha, aleluia. Façam brilhar a beleza de Deus. Por quê? 3 razões. Primeira, porque é bom cantar louvores a Deus. É algo agradável fazer melodias e entoá-las ao Senhor. Segunda razão, porque isso é algo agradável, ou em outra versão diz é amável. Primeiro é bom, segundo é agradável. Em outras palavras, é algo belo de se fazer. Cantar ao Senhor é algo gostoso, é prazeroso, tem um sabor doce no nosso paladar. Cantar ao Senhor. Terceira razão, aleluia, louvado seja ao Senhor, porque isso é apropriado, ou fica bem fazer isso. Em outras palavras, Deus é digno de louvor. Então, louvar ao Senhor é algo justo, é algo conveniente, é algo digno. Adorar a Deus com palavras, com gestos, exaltar a reputação de Deus, a honra de Deus, é a maneira correta de reagir a Deus. Isso é apropriado. E nos versículos 2 até 6 que nós lemos, nós vemos essas razões, como elas são vistas na prática. Louvar a Deus é bom, é agradável, é justo. Por quê? Versículo 2, porque Deus preserva o seu povo. Versículo 3, Deus recupera e cura todos os que foram quebrados. Versículo 4, o Senhor é dono de todas as estrelas. Versículo 5, Deus é grande em poder, tanto que não há limites para medir a sua sabedoria. Versículo 6, Deus levanta os humilhados e quebra os arrogantes. Por isso Deus merece o nosso louvor. E como nós podemos louvá-lo na prática? Versículos 7 até 20 nós temos uma descrição de como Deus pode e deve ser louvado. Nós temos 2 formas aqui. A primeira forma, versículos 7 a 11. Como nós podemos louvar ao Senhor? Com ações de graças, com gratidão. Olha o que os versículos 7 a 11 nos dizem. Cantai ao Senhor com ações de graças. Cantai louvores ao nosso Deus com a harpa. Ele é quem cobre o céu de nuvens, prepara a chuva para a terra e faz crescer a vegetação sobre os montes. Dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se agrada da força do cavalo, nem dos músculos do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor. A primeira forma de louvar ao Senhor é com ações de graças. O convite do versículo 7 é responder a Deus com cânticos cheios de expressões de gratidão. E fazer isso com a harpa. Essa palavrinha aqui traz a ideia de qualquer instrumento de corda. É fazer melodia que expresse a nossa gratidão a Deus. E nós vemos pelo que nós devemos agradecer. Versículos 8 a 11, ele nos oferece 2 motivos. Primeiro, versículos 8 e 9. Porque Deus é quem dá a chuva, para que as plantas cresçam na terra, para que haja alimento para todos os animais. E versículos 10 e 11, o segundo motivo de agradecimento, porque Deus não tem prazer em homens que usam seus cavalos ou que são musculosos. Ele não está dizendo que você não deveria frequentar uma academia, mas a ideia aqui era de homens que, por serem fortes e terem seus cavalos, achavam que eram invencíveis na batalha.
Deus não se agrada de homens que confiam em si mesmos. Mas o versículo 11 diz: Deus se agrada daqueles que se prostram diante dele com temor e confiam nele para ter a vitória. Agradeça a Deus por isso, pela chuva, e porque Deus se agrada daqueles que confiam nele. Segunda forma de louvar a Deus agora é com elogios. A primeira é com ações de graça, a segunda com elogios, versículos 12 até 20. Olha o que o texto diz: louva o Senhor, Jerusalém, louva o teu Deus, Sião, pois ele reforça as trancas das tuas portas, abençoa os habitantes que se encontram dentro de tuas muralhas. Ele é quem estabelece a paz para as tuas fronteiras, quem te farta com o mais fino trigo, quem envia pela terra o seu mandamento. A sua palavra corre com grande velocidade. Ele dá a neve como lã, espalha a geada como cinza e faz cair o seu gelo em pedaços. Quem pode suportar o seu frio? Ele manda a sua palavra e os derrete, faz o vento soprar e as águas correm. Revela a Jacó sua palavra e a Israel seus decretos e ordenanças. A nenhuma outra nação ele faz isso. Elas não conhecem suas ordenanças. Aleluia. Aqui o salmista apresenta uma segunda forma de louvar a Deus, com elogios. Um outro convite agora no versículo 12 é: povo de Deus, louve a Deus. E o termo louvor que ele usa aqui traz a ideia de declare com palavras a excelência de alguém. No caso, declare com palavras a excelência do Senhor. E nos versículos 13 até 19, nós lemos alguns motivos de nossos elogios a Deus. Pelo que o Senhor deve ser elogiado, versículo 13, porque Ele protege os habitantes de Jerusalém. Versículo 14, é Ele quem faz com que outros povos tenham paz com Judá, e por causa dessa paz, o terceiro motivo de louvor ao Senhor, de elogio ao Senhor, versículo 14 ainda diz: porque é Ele quem farta o seu povo com o melhor alimento. O povo de Israel só tinha o melhor alimento porque era Deus quem fazia paz entre Judá e os outros povos, por isso eles poderiam trazer o melhor alimento para dentro da sua terra. Perceba isso, até as compras internacionais é o Senhor quem estabelece. E por isso vocês têm o melhor dos grãos, o melhor do vinho, o melhor para se fartar. Quarto motivo, elogiam ao Senhor, versículos 15 até 19. É um texto um pouco mais comprido, mas ele diz que o Senhor é quem faz a terra produzir todo esse alimento. Ele não só faz paz com outros países, Ele não só traz comida para o seu povo, mas é Ele que faz a terra produzir essa comida. Ele explica: a neve cai, e depois que a neve cai, ela derrete, vira água para poder regar o solo, e ela só faz isso porque Deus manda que ela faça. O texto diz que a palavra de Deus corre com velocidade na terra. Toda vez que você ver uma chuva, lembre-se, essa chuva só está escorrendo aqui porque Deus mandou. É isso que o salmista está dizendo: Deus controla a natureza com a sua palavra, e Ele é digno de ser elogiado. Versículo 20, não só por esses motivos que já seriam suficientes, mas porque o seu povo tem um benefício especial que nenhum outro povo experimenta. Versículo 20 diz: o povo de Deus conhece as ordens de Deus, conhece a palavra de Deus. A mesma palavra que controla a natureza é a que o povo de Deus tem acesso. Por isso nós devemos dizer: aleluia. Apesar das dificuldades, o povo de Judá tinha muitos motivos para agradecer a Deus. Eles não tinham mais um reino como antigamente, mas tinham seus muros de volta. Não faltava alimento nas suas mesas, e mesmo sendo servos de outra nação, Deus tratava o seu povo de maneira especial. Por isso o salmista diz que o Senhor é digno de ser louvado, por causa de suas obras, do seu cuidado para com o seu povo. Sim, todos os povos da terra desfrutam da chuva, todos os povos da terra desfrutam dos alimentos da terra, mas somente o povo de Deus tem essas coisas e mais, tem a palavra de Deus. Por isso nós devemos ser gratos. E se não formos gratos, segundo o versículo 1 nós lemos, nós estamos sendo desonestos com quem Deus é. Louvai ao Senhor, o versículo 1 disse, porque é agradável e porque é apropriado. Deus é digno de ser louvado. Deus merece a gratidão dos nossos lábios. É conveniente elogiar a Deus. Então, se você não faz isso com a sua vida, saiba que você é um ingrato. Se você não elogia a Deus, se você não agradece a Deus, você está vivendo de uma maneira errada, você está sendo injusto com quem Deus é.
Mas se você reparar, não é só nossa obrigação ser grato a Deus, mas segundo o salmista, fazer isso é algo bom, é algo agradável, é prazeroso agradecer a Deus por nosso alimento, é prazeroso agradecer a Deus pela nossa segurança, é gostoso agradecer a Deus pela preservação da nossa saúde, pelas feridas que são curadas, pela água que mata a nossa sede. É gostoso agradecer a Deus até pela carne assada de um animal num domingo de churrasco, porque foi Deus quem engordou esse animal por meio das plantas que Ele fez crescer através da chuva. É gostoso agradecer a Deus, é isso que o salmista está dizendo, mas principalmente é gostoso agradecer a Deus, porque de todos os povos da terra, nós somos privilegiados, porque nós temos acesso à palavra de Deus, nós sabemos o que Deus pensa, nós sabemos o que Deus espera de nós, nós sabemos que somos especiais para Deus, por isso cantemos com gratidão e elogiemos o nome de Deus. Prepare-se para o encontro com Deus, o eterno encontro com Deus, segundo, com gratidão. Terceira maneira, prepare-se para esse encontro com louvor. Prepare-se para o encontro com Deus com louvor. Olha o Salmo 148, ele começa com uma convocação aos céus, para que os céus louvem a Deus. Olha o que os versículos 1 a 6 do Salmo 148 nos dizem. Aleluia! Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todo o seu exército celestial, louvai-o o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e logo foram criados, Ele também os estabeleceu para todos sempre. Ele lhes fixou um limite, que nenhum deles ultrapassará. Louve ao Senhor. Aqui é uma convocação para que os céus louvem ao Senhor. E de cara nós vemos aquele tradicional aleluia. O versículo 1 começa com aleluia. Louvado seja o Senhor, mas pelo que Deus merece ser louvado? Primeiro, há um convite de louvor ao Senhor nos céus, nas alturas. A quem o salmista está se referindo? Para quem é essa convocação de louvor? O versículo 2 até 6, esses versículos nos explicam. Primeiro, versículo 2, ele está falando com os anjos. Todos os anjos do exército celestial de Deus devem louvá-lo. Em segundo lugar, aos seres celestes, versículo 3, ele fala do sol, fala da lua, fala das estrelas. Terceiro, versículo 4 diz que são as águas do firmamento. Na época de Noé, Deus abriu as comportas do céu, e a água que caiu na terra, inundou naquela grande chuva, junto com as águas do abismo. A Bíblia chama essas águas de cima, de firmamento. O versículo 5 diz que Deus criou o firmamento, Deus estabeleceu um limite para elas, e nenhuma dessas águas cai na terra sem que Deus permita. O versículo 6, e aqui está a primeira convocação: tudo que há aí em cima, tudo que há aí no céu, louve a Deus. A segunda convocação é aos seres da terra, para que os seres da terra louvem a Deus, versículos 7 até 12, vamos ler o texto. Louvai o Senhor, vós que estáis na terra, monstros marinhos e todos os abismos, o fogo e o granizo, a neve e o nevoeiro, o vento tempestuoso que escuta a sua palavra, os montes e todas as colinas, as árvores frutíferas e todos os cedros, os animais selvagens e todo o gado, os animais que rastejam e as aves, os reis da terra e todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra, os moços e as moças, os velhos e as crianças. Um convite a todos os seres da terra a louvarem a Deus. A ordem agora para todo tipo de ser vivo que está aqui embaixo. Perceba, primeiro, versículo 7, aqueles que estão no mar, os monstros marinhos, os peixes do abismo no fundo dos mares. Segundo, os elementos da natureza, versículo 8, o fogo, a neve, o vento. Terceiro, a vegetação, versículo 9, os montes, as colinas, as árvores de todo tipo. Quarto, os animais, versículo 10, animais selvagens, animais domésticos, répteis, aves. E especialmente, versículos 11 e 12, os homens, reis e súditos de todas as nações,
sejam eles príncipes, juízes, jovens, adultos, idosos, crianças, enfim, a convocação é para todos os seres humanos. E porque céus e terra devem louvar a Deus, versículos 13 e 14 nos dão uma descrição dos motivos desse louvor. Olha o que os versículos 13 e 14 nos dizem. Louvem todos o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele também dá força ao seu povo e recebe o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! O texto diz que todos são convocados a louvar o nome do Senhor, louvar quem Deus é, por duas razões. Primeira razão, porque o Senhor é exaltado, versículo 13. Só Deus tem um nome inacessível, um nome inatingível. Deus é infinitamente gigante. Nenhum ser criado é capaz de calcular o tamanho de Deus. Por isso Deus merece ser louvado. Mas o segundo motivo, versículo 14, porque o Senhor é próximo. O primeiro, o Senhor é exaltado, mas segundo, o Senhor é próximo. O texto diz, próximo do seu povo. Perceba o versículo 14, ele dá força àqueles que são seus. Literalmente, Deus exalta simples mortais, para que eles possam viver com Ele na glória do céu. Deus pega seres insignificantes como nós, e Deus nos eleva para ter um relacionamento com o Deus gigante que Ele é. Por isso o versículo 14 diz, todos os seus santos, todo aquele povo que lhe é chegado, o louva. E esse louvor é composto de uma palavra, aleluia. Louvado seja o Senhor por esses motivos. Havia uma expectativa no povo de Judá, quando ele voltou do cativeiro, que nasceria da linhagem de Davi um rei tão perfeito, que eles acreditavam que mereceria a adoração de todos os povos. Essa adoração seria escatológica. Isso significa que seria no final de tudo, e toda a criação adoraria a esse rei. A Bíblia diz que será uma grande reunião de adoração de todos os seres criados, sejam anjos, seja a natureza, sejam os animais e até seres humanos. Por isso o salmista convoca todos esses seres a já começarem a louvar a Deus ainda nesse mundo, antes que esse dia chegue. Como bons músicos que ensaiam, bons músicos ensaiam antes de uma apresentação, antes de um concerto, porque eles querem chegar lá com tudo perfeito, sem os instrumentos estarem desafinados, sem a voz estar fora do tom. Eles querem apresentar da melhor maneira, porque eles estão se preparando para um evento em que apresentarão a sua música, talvez para um rei, para um presidente, para os seus pais. Eles querem que seja lindo, e o salmista diz, olha, como bons músicos, eu convoco a criação de Deus a ensaiar nessa vida, para a apresentação final que nós faremos a Deus na eternidade. Louvem ao Senhor agora é o ensaio. E é assim que nós deveremos encarar as nossas vidas. As nossas vidas deverão ser encaradas como um verdadeiro ensaio para a verdadeira apresentação de louvor na eternidade. Perguntinha para nós, será que Deus aceitaria lá no céu o louvor que nós apresentamos para Ele nessa terra? Se tudo aquilo que você tem feito com a sua vida é um preparo para a eternidade, é isso que você vai oferecer para Deus lá? Porque nós deveríamos estar ensaiando aqui. Se nós podemos louvar a Deus de uma maneira mais plena, mais completa, com todo o nosso ser, com as melhores de nossas palavras, dos nossos talentos, por que nós não já vamos oferecendo a Ele essas coisas aqui na terra? Por que nós ainda continuamos oferecendo o resto do nosso tempo, resto da nossa voz, resto do nosso recurso, resto da nossa família? Por que não já começar com o melhor hoje? A nossa vida deveria ser um treino para aquilo que nós vamos fazer na eternidade. Nós deveríamos, como os anjos e como a natureza já fazem, louvar a Deus nessa vida. E como que os seres criados louvam a Deus? Olhe para a natureza. Como que essa natureza já obedece a esse chamado? Os seres da natureza fazem isso simplesmente obedecendo ao que Deus lhes mandou que fizessem. Pegue, por exemplo, a Gabi gosta muito de girassol, né?
Pegue um girassol. Por que o girassol todos os dias se levanta quando o sol sai e ele acompanha o sol e acompanha até que o sol se ponha e aí ele fecha e abaixa? Por que o girassol faz isso todos os dias? Porque quando ele faz isso, ele está obedecendo o seu Criador. O seu Criador disse: você vai fazer isso a sua vida inteira. E quando você fizer isso, o louvor vai ser a mim, porque eu te criei assim. O girassol obedece a Deus, a natureza obedece a Deus. E ao fazer isso, ele está preparando o louvor eterno ao Senhor. Os anjos já fazem isso, os peixes já fazem isso, as águas fazem isso, os animais fazem isso, a vegetação faz isso. A pergunta é: você está fazendo isso? Um girassol obedece a Deus e você não tem capacidade de se preparar para a eternidade, quando eu e você vivemos para o propósito para o qual nós fomos criados, que é ouvir a Deus, é crer em Deus, é obedecer à voz de Deus. Nós estamos louvando a Deus como todos os outros seres da natureza. Eu queria que você pensasse nisso por um instante. Deus é exaltado, Deus é totalmente gigante, Deus é além da imaginação, e Deus é louvado até mesmo pelos anjos. Mas segundo esse texto, no versículo 14, Deus cuida do seu povo de maneira especial. Isso não deveria provocar no coração do seu povo um louvor contínuo? Deveria. E o versículo 14 diz que o povo que é chegado de Deus o louva. Então, se nós temos um só pingo, ou melhor, se nós não temos um só pingo de interesse em louvar a Deus, ou se nós fazemos isso de qualquer jeito ou de maneira nenhuma, quer dizer que nós não fazemos parte desse povo. Porque o que nós estamos lendo aqui é uma afirmação: quem é de Deus, louva a Deus. Isso é natural de um povo que lhe é chegado. Se você conhece a Deus, a sua vida é para Ele, porque senão você não faz parte do povo de Deus. Por isso, prepare-se para o encontro eterno com Deus. Terceiro lugar, com louvor. Quarta maneira de nos prepararmos: prepare-se para o encontro com o Senhor com celebração. Salmo 149, com celebração. Nesse texto nós encontramos algo muito conhecido, uma passagem muito conhecida. Olha o versículo 1, um convite de louvor a Deus muito famoso. Olha o que ele diz: aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Novamente temos o termo aleluia, louvado seja Deus. E como Deus pode ser louvado? O texto diz: com cânticos novos, cânticos feitos pela Assembleia dos Santos, pelo seu povo. Essa ideia de novo cântico é muito interessante, porque ela lança luz a uma espécie de música totalmente nova, uma música desconhecida pelas pessoas, uma música recém-descoberta. É como se fosse uma referência a um lançamento musical de algum artista. Sabe quando você tem aquele seu artista preferido e ele diz: olha, tal dia eu vou lançar uma música nova, e você fica esperando, cadê essa música? É a isso que o salmista está se referindo, um lançamento. E o termo novo usado aqui também é usado em outras partes da Bíblia para se referir a um casamento de jovens, a um casamento de jovens que acabaram de casar. Para eles tudo é novidade. Um casal recém-casado, coisas que eles nunca experimentaram antes, agora estão experimentando. E é essa a ideia. A ideia do convite é a seguinte: criem músicas novas para Deus todos os dias. Não repitam a adoração de ontem, mas ofereçam a Deus algo totalmente fresco, algo totalmente novo no dia de hoje. Mas o que ele quer dizer com usar novas maneiras de louvar a Deus todos os dias? Os versículos 2 a 9 nos apresentam duas maneiras de se louvar a Deus, sempre de uma maneira nova. A primeira maneira, com festas de alegria. Olha os versículos 2 a 5 que dizem: alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei, louvem seu nome com danças, cantem a ele louvores com harpa e tamborim. O Senhor se agrada do seu povo, ele coroa os mansos com a salvação. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Primeira maneira de se louvar a Deus de uma maneira nova é com festas de alegria. A ordem é que o povo de Deus se alegre em Deus, porque Deus o fez e Deus é o seu rei. E essa alegria deveria ser vista no versículo 3, nas suas festas, com danças, com cânticos, com melodias feitas por suas harpas, por seus tamborins.
E a razão no versículo 4 é porque Deus se deleita no seu povo. O Senhor se alegra em cada um daqueles que o temem. E esse prazer é visto no fato de que Deus coroa os mansos com a salvação. Deus eleva o status daqueles que se humilham diante dele. O Senhor os enfeita. O Senhor lhes dá a maior honra possível. O Senhor lhes dá vitória. O Senhor lhes dá segurança. O Senhor lhes dá liberdade, lhes dá resgate. O Senhor os salva. E no versículo 5, por isso a ordem é: todos os santos de Deus escutem isso que eu vou dizer, exultem de glória até mesmo antes de levantar da cama, nos seus leitos, que os seus lábios gritem de alegria, louvores ao Senhor. Esse é um convite literalmente de explodir de alegria. É um convite para transbordar de júbilo, a tal ponto que você só se satisfaz quando faz festa a Deus com a sua vida. Essa é a primeira maneira de louvar a Deus, com festas de alegria. A segunda maneira, versículos 6 a 9, com atos de justiça. Com atos de justiça. Olha o que ele diz nos versículos 6 até 9. Os altos louvores de Deus estejam nos seus lábios, e na sua mão a espada de 2 gumes, para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com correntes de ferro, e executem sobre eles a sentença escrita. Esta será a honra para todos os santos. Aleluia. Segunda maneira de cantar um cântico novo para o Senhor é com atos de justiça. Diferente do que muitos pensam por aí, a alegria do Senhor não significa bagunça. Quem festeja alegre pela salvação de Deus não é uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. Para o salmista, cantar cânticos novos a Deus envolve ter louvores nos lábios e espada nas mãos. E para que essa espada? Essa espada serviria para que o povo de Deus, versículos 7 e 8 dizem, exercesse justiça na terra. Para que o povo de Deus aplicasse o juízo de Deus aos pecados dos povos. E isso incluía prender reis rebeldes contra Deus. E o versículo 9 diz, executar a justa sentença de Deus sobre eles. O salmista diz que fazer isso será honra, será glória, será ornamento, o esplendor do povo de Deus. A beleza desse povo seria vista no fato do povo viver de maneira conforme a palavra e a vontade de Deus, buscando uma vida de justiça. Uma vida de justiça para si mesmo e para o mundo ao seu redor. Assim é que Deus seria louvado com esse aleluia que o salmo termina. O povo de Israel era um povo festivo. Se você ler Esdras e Neemias, você irá perceber isso. Quando esse povo voltou do cativeiro e pôde celebrar as suas festas, aquelas festas judaicas, eles explodiram de alegria. Ouvia-se cânticos de longe. Mas ao mesmo tempo, Deus usou os seus profetas para alertar o povo quanto ao seguinte: olha, vocês estão felizes por terem sido salvos, isso é uma coisa boa, mas eu também quero que vocês pratiquem a justiça. Vão e façam a minha vontade. Depois voltem e celebrem alegres como filhos obedientes. Por isso o salmista convoca os seus leitores a louvarem a Deus com cânticos novos. Ele diz assim, olha, que o nosso culto seja uma festa de alegria, sim, mas que o júbilo não acabe ao término do culto. Que a festa permaneça por meio das nossas práticas justas durante a semana. Que sejamos obedientes a Deus até o próximo culto. E isso sim é cantar novos cânticos a Ele todos os dias. Você vai concordar comigo que hoje em dia há muito barulho nas igrejas, mas pouca justiça na sociedade. A maioria do povo brasileiro se diz evangélica, mas o crime só aumenta. O pecado só se multiplica. Há muitos cânticos, muitas danças, muitas festas alegres nos cultos, mas há pouca santidade,
há pouca retidão, há pouca justiça no dia a dia. Nós devemos sim ter cultos alegres, cultos festivos, mas a nossa prática também deve ser de obediência ao Senhor durante a semana. Deus quer usar os nossos lábios para o seu louvor, mas Deus também quer usar as nossas mãos para executar justiça nesse mundo. Mas esse salmo também desafia nossos momentos de culto a Deus. Muitas vezes o que nós oferecemos para Deus aos domingos é só o resto da nossa energia. O que nós oferecemos para Deus é o resto das nossas vozes, é o resto dos nossos talentos. Poucas pessoas preferem, talvez se eu perguntar aqui, poucas vão dizer que preferem uma comida feita há 3 dias atrás. Sabe aquela comida requentada? O resto de ontem, o resto de ontem. Poucas pessoas preferem o que é feito há 3 dias, requentado, do que aquela bela refeição feita na hora, aquele arrozinho soltinho, aquele feijão temperado na hora, aquela salada fresca, aquela comida quentinha, saborosa. Quem é que prefere a comida de ontem? Se tem uma comida feitinha, saborosa na nossa frente. E quando nós fazemos da nossa adoração a Deus algo repetitivo, algo sem propósito, algo monótono, algo desgastado, algo sem excelência, algo sem vigor, algo sem alegria, nós estamos oferecendo para Deus um cântico velho. Nós estamos oferecendo comida de ontem. O louvor de ontem não serve para hoje. Hoje é o dia de oferecer a nossa melhor refeição para Deus. Hoje é o melhor dia para falar: Deus, esse aqui é o meu melhor. Ontem eu já dei o melhor, mas hoje eu também vou dar o meu melhor. E amanhã também. Os nossos cultos não deveriam parecer velórios. Alguns cultos são de velório. Quando for de velório, a gente faz um culto mais calmo. Mas os nossos cultos deveriam ser de festa, de alegria, de sorriso no rosto, porque nós estamos numa festa de adoração ao Rei dos Reis, o Rei que nos criou, o Rei que nos coroou com salvação. Por isso o salmista diz: prepare-se para o encontro eterno com Deus com celebração, e aleluia por isso. Mas por fim ele termina na quinta maneira, no Salmo 150. Espere o dia tão esperado do encontro com o Senhor, com convite. Convite. Olha o que ele diz. O último salmo da Bíblia começa com uma explicação pelo que nós devemos louvar a Deus. Olha os versículos 1 e 2, o comecinho do versículo 2 apenas. Olha o que o texto diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o por seus atos poderosos. Até aqui por enquanto. O que o salmista está fazendo? Mais uma vez nós lemos aleluia, louvado seja Deus, pelo quê? 3 motivos. Primeiro, versículo 1, pela sua santidade. Essa expressão, louvar a Deus no seu santuário, nós cantamos em um dos cânticos aqui. Ela também poderia ser traduzida como: louvem ao Senhor por causa da sua santidade. Louvem ao Senhor por causa da sua sacralidade, por causa da sua separação, da sua pureza, da sua limpeza de todo e qualquer pecado. Não só isso, mas louvem a Deus de maneira santa. Louvem ao Senhor com santidade, a santidade que Ele nos oferece. Isso é louvar a Deus em seu santuário. Não é entrar dentro de um salão onde as pessoas cultuam toda semana e dizer: estou louvando ao Senhor no seu santuário. Louvar a Deus no seu santuário é celebrar a santidade de Deus. E celebrar a santidade de Deus com uma vida de santidade. Louvado seja Deus, primeiro motivo, por sua santidade. Segundo motivo, ainda no versículo 1, por sua criação. Ele diz: louvai-o no firmamento, obra do seu poder. O termo usado aqui para firmamento não traz só aquela ideia das águas em cima do céu, mas também se refere à terra em toda a sua extensão e ao universo também em toda a sua imensidão. Em outras palavras, ele está dizendo: louvem a Deus por causa da sua imensidão, mas não só por isso, por causa da imensidão e a beleza da sua criação. Mas também, em terceiro lugar, louvem a Deus, começo do versículo 2, por suas obras. Ele diz: louvai-o por seus atos ou por seus feitos poderosos. Deus não só criou um universo tremendo, como Deus age nesse universo tremendo. Louvado seja o Senhor pela maneira com que Ele preserva a sua criação. E é por essas 3 coisas que nós devemos louvar a Deus: por sua santidade, por sua criação, por suas obras. Mas como nós podemos fazer isso? Os versículos 2, a segunda parte dele, e até o versículo 5, nós lemos uma descrição de como podemos louvar a Deus.
Olha o que a segunda parte do versículo 2 e até o 5 nos dizem. Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltérios e harpas. Louvai-o com danças e tamborins. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Nós devemos louvar a Deus, o versículo 2 diz, de acordo com a excelência da sua grandeza. A ideia é de que o nosso louvor deve ser na mesma proporção, equivalente à abundante majestade do Senhor. Já imaginou isso? Deus te convida a louvá-lo na mesma intensidade com que Ele é glorioso. Isso significa louvarmos a Deus com nada menos do que todo o nosso ser e com toda a excelência. E como isso pode ser feito? Os versículos 3 a 5 nos apresentam. O texto diz com os melhores e mais, entre aspas, barulhentos dos instrumentos. Ele cita trombeta, ele cita tamborins, instrumento de corda, símbolos, que eram pratos de percussão, como esses que nós temos aqui, símbolos sonoros, símbolos que faziam, pratos que faziam muito barulho, e símbolos retumbantes, aqueles que tinham som espalhado por todos os cantos. Perceba, não são sons irritantes, ou sons desafinados, mas são melodias belas, aquelas melodias bonitas, mas também são melodias altas, audíveis, melodias capazes de fazer com que todos as escutem. Tudo isso deve ser regado com danças e festas a Deus. Mas quem deve louvar a Deus assim? O versículo 6 diz, nós temos aqui um convite a todos os povos, olha o que o texto diz: todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Deus deseja ser louvado dessa maneira por tudo aquilo que tem pulmão e respira, e que obviamente tem a capacidade de usar instrumentos para isso. Todo ser humano na face da terra, de todas as épocas da história, Deus nos criou para isso. Deus nos criou para louvá-lo de acordo com a sua grandeza, que é com todo o nosso ser e com todo o nosso melhor. Por isso digamos com o salmista: aleluia, louvado seja Deus. E durante toda a história do povo de Israel, toda a história de pecado desse povo, Deus não deixou de ser santo, Deus não deixou de manter a sua criação, Deus não deixou de agir em favor do seu povo. Por isso toda a sua criatividade, todo o seu talento, todo o seu som deveriam ser usados para louvar a Deus. E isso incluía convidar todos os povos para participar dessa adoração. Quantas vezes nós sabemos que estamos deixando de dar o nosso melhor para o louvor de Deus? Quantas vezes nós não somos melindrosos com as coisas do Senhor? Às vezes parece que o que nós ofertamos é só o que nos sobra, é só o que nos resta. Nós não investimos toda a nossa energia nas coisas de Deus, e nós queremos louvá-lo bem quietinhos. Nós queremos louvar a Deus no nosso canto, sem que os outros percebam que nós somos servos de Deus. Nós ficamos acanhados em usar os nossos melhores instrumentos na nossa adoração a Deus. Não deveria ser assim. Segundo o salmista, o nosso louvor a Deus deveria ser perceptível às pessoas, para que todas as pessoas que nos cercam pudessem saber que nós somos servos de Deus. E isso deveria ser feito pelo melhor dos nossos talentos e o melhor dos nossos instrumentos. A nossa criatividade e o nosso, no bom sentido, barulho deveriam ser vistos na nossa adoração. Nós não deveríamos ser criativos só com as coisas de casa. Às vezes a gente vê cada engenhoca feita para casa, né, e fala: uau, que criatividade, né? Às vezes a gente tem criatividade no trabalho, né? Cria também coisas e artifícios e métodos para que o trabalho flua de uma melhor maneira. Mas também nós podemos melhorar a adoração a Deus. Quantas e quantas vezes vozes são convidadas a entoar cânticos a Deus e são vozes assim: é isso aí, continuem adorando a Deus porque eu não quero. Como assim? Você não está ouvindo o convite de Deus? Me louve com o melhor que você tem. É na medida da minha grandeza. Isso é minha grandeza?
É isso aí que você está oferecendo. Como que as pessoas vão ver quem eu sou com base nisso? Use a sua criatividade para melhorar o louvor a Deus. Ao invés de ficar apenas reclamando de como as coisas são feitas na igreja, talvez nós deveríamos nos colocar à disposição para que os nossos talentos fossem usados para aperfeiçoar o nosso louvor comunitário. Se você vê algo, isso aqui não funciona na igreja, por que você não se dispõe a melhorar então? Eu poderia trazer uma criatividade, alguma coisa que funcionou no meu trabalho, alguma coisa que funcionou em casa. Use os seus melhores talentos para isso. O louvor a um Deus tão perfeito só pode ser feito de maneira perfeita. E se Deus é tão maravilhoso assim, não deveríamos descansar até fazer igual ao salmista. O final do salmo termina dizendo: convide todo ser vivo para participar do louvor ao Senhor. Nós só deveríamos nos aquietar de falar de Deus às pessoas quando nós víssemos todas as pessoas prostradas de joelhos em adoração a Deus. E nós devemos convidar as pessoas a fazer isso enquanto há tempo nessa vida. Prepare-se para o encontro eterno com Deus. Quinto lugar, com convite. Queridos, esses salmos são lindos, não são? Mas eles nos apresentam um problema. Quero que você pense um pouco. Se Deus é santo e Deus deseja um louvor digno de quem Ele é, então nenhum de nós pode oferecê-lo. Se o louvor a Deus deve ser de acordo com a grandeza dele, ninguém aqui merece participar da adoração ao Senhor na eternidade. E muito menos merecemos treinar nessa vida para adorá-lo no céu um dia. E essa é a mais pura verdade. E Deus concorda com essa verdade. E Deus diz assim: sim, eu mereço louvor sincero, louvor perfeito, um louvor feito com o melhor que há no ser humano que eu criei e com os melhores dos instrumentos criados pela criatividade que eu dei ao homem. Mas vocês não são assim. Vocês não são perfeitos. Pelo contrário, vocês são o oposto de perfeitos. Vocês todos são manchados pelo pecado. Vocês foram criados por mim e para mim, mas vocês preferiram seguir os seus corações. Ao invés de me louvar, vocês louvam a si mesmos, louvam sua própria vontade, louvam seus próprios pecados. Vocês fazem isso com muita excelência. Vocês pecam com criatividade. Vocês sabem esconder o seu pecado. Vocês planejam pecar. E vocês se dobram ao pecado, mas fazem isso só para si. Vocês não fazem as coisas com excelência para mim, mas só para satisfazer a sua carne. Mas eu não vou permitir que vocês vivam suas vidas de maneira errada. Eu não vou permitir que isso aconteça. Eu amo vocês. E por isso eu entreguei o meu próprio filho em uma cruz, para comprá-los de volta para mim. Jesus é o Rei eterno. Jesus torna cada um de vocês parte do meu povo. Jesus me apresenta para vocês não como um Deus irado contra o pecado, mas como um pai que ama os seus filhos. E sabe por quê? Sabe como Ele tornou isso capaz? Porque Ele enfrentou lá na cruz o castigo que a sua rebeldia merecia. Jesus sofreu no seu lugar para que você pudesse viver. Isso não é uma coisa maravilhosa? Isso não provoca no seu coração um sentimento de alegria incontrolável? Isso não te anima a viver uma vida correta nesse mundo? Por isso, me louvem com tudo que vocês têm de melhor. Porque por causa do meu filho, a adoração de vocês é aperfeiçoada. Por causa do meu filho, os trapos de imundície, que são suas obras de justiça, as coisas que vocês me oferecem, são purificadas pelo precioso sangue do meu filho derramado em seu favor. O meu filho me louvou com tudo que ele tinha, com o melhor que ele tinha, com a vida dele entregue pelos pecados de vocês. E agora eu convido vocês a me louvarem com o melhor que vocês têm por causa do que ele fez. Mas agora porque vocês têm vida e porque vocês são perdoados. Esse é o convite de Deus para nós nessa noite. Como nós estamos nos preparando para o nosso encontro com Deus na eternidade? Deus espera que com confiança, com gratidão, com louvor,
com celebração, com convite a todos os povos para que participem dessa festa. Então, se você crê em Jesus, louve a Deus dessa maneira, para não passar vergonha no dia em que isso acontecer. Para que você chegue lá e, eu não ensaiei, Deus, me perdoa, dá mais 5 anos aí para eu ensaiar lá na terra. Não vai ter tempo para ensaiar. Mas se você não crê em Jesus, ainda há tempo. Ainda há tempo de se render a Ele e participar dessa grande festa. Já começar nessa terra, mas um dia participar de uma festa perfeita que haverá no céu. Amém?